faz ainda hoje o culto do divino, o culto do Espírito Santo. O culto do Espírito Santo é muito interessante porque fala nas três idades, nas várias idades do mundo, até chegar ao período do Espírito Santo. Isto é, eu tenho isto aqui um pouco fora do contexto, mas não há problemas nenhums. Só queria a história do culto do divino ou das idades do mundo. O culto do Espírito Santo associa-se à ideia de translatio império, isto é, a transladação dos impérios. Houveram vários translátios impérios na Europa. O culto na Bretanha, na França, na Hungria, mas todos com sentido temporal. A ideia, dentro da fórmula mens lusitânia, a forma mental lusitana, que deu na filosofia portuguesa, essa ideia trespassa o simples temporal e entra no espiritual, no subjetivo da questão, que não deixa de ser bem objetivo. O mito das idades do mundo, ou das 5 idades do mundo, começa com o sonho de Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor, que foi decifrado por Daniel, era que tinha visto um gigante com cabeça de ouro, um gigante, uma estátua gigante, cabeça de ouro, braços de prata, peito de bronze, pernas de ferro. E depois o profeta Daniel explicou-lhe o que era aquilo. A partir daí os teóricos, muito particularmente um dos padres da Igreja, Santo Agostinho de Antioquia, desenvolve o tema. Este tema é desenvolvido como as idades do mundo. Santo Agostinho de Antioquia. O São Bernardo de Claraval vai imediatamente resgatá-lo e falo como translati templo, isto é, transladação do templo, de um templo temporal para um templo espiritual, de um templo objetivo para um templo subjetivo, de uma Jerusalém terrestre, ou Yur ha-Salem, Salem, a cidade da paz, o lugar da paz, e que lugar mais indicado para ser o da paz que Sintra? Nunca houve guerra. Todas as religiões, todas as ideias convinham, estavam de acordo com a felicidade do povo. Só as coisas se alteraram, já foi lá para Dom João II, Dom João III, mas enfim. Então, esta ideia é prosseguida por São Bernardo de Claraval, em que fala na história da guerra justa. A guerra justa, sobretudo, é a guerra de que o Alcintari, o Imbrek Alcintari, o poeta e prosador e anacoreta da Serra do Sintra ou do Monte da Lua, também perseguiu ao chamado Fatah, ou Jihad. Esta Jihad não é uma Jihad como se vê aí nos extremismos, nos países árabes, porque isso não é nada. Bom, sendo uma coisa muito grave. Se andar a angariar analfabetos para fazer esses disparates, não leva a nada. Não, a jihad é o combate a si mesmo. Essa é a guerra justa. Se tiver que morrer em combate contra um inimigo, pois que seja em combate contra um inimigo, mas dentro da justeza. E era tão justo que um homem nunca procurava outro homem. E isso até custou bastante caro. Quer na Terra Santa, no Médio Oriente, quer a templários, quer aos seus assassins, os seus, digamos, os seus parecidos com eles, os seus consórcios, digamos assim, assassins do Cairo. A ordem dos assassins quer dizer guardião, e não vem de Achashi, fumador de haxixe, ou Achashim, assassino. Não é bem isso. Conheço bastante bem a cultura árabe,
para saber que não é isso. Bem, era este o sentido da guerra justa. Fundamentalmente, a morte de si mesmo. Ainda voltando ao Pero Paes, quando ele se instala em São Saturnino, ele está de frente para Almogide. Almogide, em árabe, é a mesquita, isto é, Almessagem. Depois ao lado tem a Azóia, Alzavia, que é como é uma espécie de, se Almogide é a mesquita, a Azóia de Alzavia é uma espécie de mosteiro, onde se preparavam as milícias maométicas para a guerra pelas armas e pela palavra. Enfim, tal e qual como os mosteiros cristãos da Idade Média. O Pero Paes, ao instalar-se junto de Almocagem, da mesquita, no fundo ele busca a carvoaria. As carvoarias eram assim chamadas na Idade Média. Depois aparece um nome que não é comum, porque não faz parte do vocabulário medieval. É uma invenção dos séculos XVII. A história do bafomé. E então chamavam-lhes bafometarias. Esse termo é muito posterior. Há um bafometous, um batismo de fogo, a sabedoria divina, o batismo do Espírito Santo, mas não propriamente o tal bafomé, porque essa palavra não existe no dicionário medieval. Não existe, como não existem outras coisas. Poder-se-á falar do documento Chinon, sobre o qual tenho muito a dizer. Ou então da regra secreta dos Templários, sobre o qual ainda tenho mais a dizer, porque não houve nenhuma regra secreta dos Templários. Houve, sim, uma interpretação heterodoxa, reservada da doutrina cristã. Não houve aqueles mistérios de... Enfim, não. Isso é uma fantasia do século XVII para cá. Não houve. Tal como não há ordens templárias, porque o Papa aboliu. Isto é, agora só pode ser o Papa a desabolir, a dar uma bula. A bula que anula e a bula que recupera. É assim no direito canónico. Não pode ser de outra maneira à luz do direito canónico. Bem, ao procurar a sabedoria, uma gnose, um conhecimento sagrado, o Pero Paes só pode dedicar a futura capela de Milides ou Minerva à Senhora da Sabedoria. É isso. Mas voltando à parte anterior, a questão dos impérios. Tem-se o Santo Agostinho, que já falei, o São Bernardo, depois vai passando por outros autores que pegam no tema, o mais para claro, já no século XVII, o Padre António Vieira, que desenvolve as idades do Espírito Santo. Antes do Padre António Vieira, há o monge cisterciense da Calábria, o Joaquim de Fiore, o Joaquim da Flora, ou de Flora, portanto na Calábria, que também desenvolve as idades do mundo. E o Joaquim da Flora faz uma coisa, ao desenvolver o tema das idades do mundo, desenha um esquema, porque nós já temos aí na Ressurreição de Portugal este aspecto, que foi um curso que temos na Academia de Artes e Letras em Cascais, e temos a fotografia, temos a imagem original do tema que o da Fiore faz. Ele faz 3 círculos, 1, 2, 3, e faz o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5. Pai, Filho, Espírito Santo. Espírito Santo. Porque quando e divide isto, e isto é repartido nos seguintes períodos. A primeira idade
foi